8 de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, verso 4. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado o Senhor Jesus. Aleluia. Lucas, capítulo 8, verso 4 em diante. Amém? E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do Reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouvem, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Mas aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Poder sentar-se em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Esta é uma parábola bem didática, bem explicativa. O Senhor Jesus, ele dividiu essa parábola, nos mostrando 4 pontos. Acredito que uma das parábolas mais completas no que diz respeito à diversidade de pessoas que vêm para a igreja. Essa parábola, ela fala com todos nós. E nós podemos também identificar
que tipo de solo, que tipo de terreno tem sido nosso coração ao receber a palavra de Deus. Dentro da igreja, só existe apenas um grupo de pessoas que permanece, que se mantém até o fim da caminhada. Esse grupo é o grupo que recebe a palavra de Deus, crê com todo o seu coração e aplica na sua vida a palavra de Deus, praticando-a com perseverança. Então logo podemos perceber que nesta parábola o Senhor Jesus deixa claro que não existe apenas um tipo de coração na igreja. Não é só um tipo de pessoa que vem para a igreja. Existem vários tipos de corações onde a palavra é lançada, onde a palavra é semeada. E isso nos leva a entender, irmãos, que se há diferentes corações, mentes, porque nem todo mundo pensa igual. E se há diferentes corações e mentes entre nós, isso quer dizer que a mensagem que ele fala ao nosso coração, ela não é igual para todos. Infelizmente, pessoas que, por exemplo, aquele tipo de pessoa que ela vem para a igreja, mas não vem com o objetivo de buscar a salvação. Existem pessoas que entram em nosso meio, está cheio. Mas a intenção não é a salvação. A intenção é outra coisa. Então, por exemplo, a pessoa que entra na igreja pensando em arrumar um casamento, vamos dar aqui o primeiro exemplo. Eu vou congregar porque eu estou sozinho ou estou sozinha e eu quero arrumar um parceiro. Eu quero arrumar uma companhia. Essa pessoa, na hora que ela conseguir, ela vai cair fora. Porque o que ela queria era aquilo. O objetivo dela, final, a finalidade era essa. E o pior é que muitas vezes nem dá certo. Na maioria dos casos, é um desastre. A pessoa se destrói e destrói quem foi com ele ou com ela. Pessoa que vem para a igreja pensando em arrumar um cargo. Eu quero ir para a igreja, eu quero ser um ministro. E tem gente assim, que frequentam as igrejas pensando numa posição, porque querem ser vistos. Então essas pessoas também não permanecem entre nós. Outros que ainda têm o pensamento de seguir a Jesus pensando em ganhar dinheiro com isso, também não fica, também não permanece. Jesus disse assim uma vez, eu sou a porta, lá em João 10. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Ou seja, só será salvo se você entrar por Jesus aqui dentro. Se o seu objetivo aqui dentro, na casa de Deus, for buscar Jesus, você está no caminho certo. Se o que você está querendo mesmo é a salvação da sua alma, permaneça firme.
na sua fé, na sua perseverança. Glória a Jesus. Por que ele disse isso, né? Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Porque, como eu falei, nem todo mundo entra por ele. E quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca entrou nela por causa de Jesus. Você tem que entender uma coisa. Precisamos compreender uma coisa, a gente tem que se preparar. Porque muitas das vezes, a nossa fé é posta à prova. O Senhor Jesus Cristo prova a nossa fé. Ele prova os seus. Você não esteja pensando que você vai seguir a Jesus e não vai ser provado por Ele. Deus prova a nossa fé. Deus faz teste conosco. E isso para saber se realmente nós cremos nele. Para saber se nós realmente queremos Ele. Ou se nós desistiremos facilmente. Então veja bem. A palavra de Deus, essa semente lançada. Jesus disse que um semeador saiu a semear. Quem são os semeadores? Né? São os missionários, são os apóstolos, são os evangelistas, são qualquer discípulo, qualquer crente, qualquer cristão que pega a Bíblia e sai anunciando a palavra, e sai evangelizando. É a semente lançada. E tem uma coisa interessante, irmãos. Nós nunca saberemos qual é a semente, aliás, qual é o tipo de pessoa que vai receber a palavra e vai se converter. É por isso que a gente não pode escolher para quem pregar. A gente tem que pregar para toda criatura, para todas as pessoas, porque nós não sabemos quem é que vai de fato se converter. Ele só disse que o semeador saiu a semear. E quando semeava, ele fala que a primeira semente, quando ele saiu a semear, caiu junto do caminho. Um semeador saiu a semear e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada e as aves do céu a comeram. Olha isso. A gente precisa compreender também uma coisa. Existem pessoas que querem pisar a palavra de Deus. Você que evangeliza, preste bem atenção se a pessoa está dando realmente atenção à sua pregação. Para não acontecer a gente estar aí jogando cimento fora do caminho, jogando cimento pelo caminho afora, ou seja, desperdiçando semente, desperdiçando a palavra com quem não quer, com quem não acredita. Quem evangeliza precisa perceber isso. Existem pessoas que não querem nada com Deus. E você está indo lá, às vezes está naquele lugar, indo lá pregar, e está perdendo seu tempo, onde deveria estar ganhando com quem realmente quer a palavra de Deus. Então, Jesus fala que o semeador lançou a semente, caiu ao pé do caminho e foi pisada. Gente que pega a palavra de Deus e pisa.
gente que escarnece da palavra de Deus, que não acredita de verdade. Lá no versículo 12, ele diz que tipo de semente é esta. Os que estão junto do caminho são os que ouvem. Existe uma diferença entre você ouvir e você dar ouvido. Muitos ouvem por educação, mas não dão ouvidos a Deus. Apenas ouvem. Eu vou respeitar que o irmão chegou, né? Apenas ouvem, mas não dão ouvido de verdade. Esses não se convertem. Irmãos, quando estamos falando de Deus, a gente deve parar tudo para ouvir Deus. E não podemos desperdiçar em nenhum momento, nem um minuto. Quando for a hora da gente ouvir a palavra de Deus, a gente deve parar tudo e focar só nela. Somente nela. Você já pensou o privilégio que é você escutar e procurar entender a palavra de Deus, você ouvir a mensagem da boca dele? Porque aqui eu estou apenas transmitindo a mensagem dele. A mensagem não é da gente. Não é nossa. A gente não está aqui falando em nosso nome, né? É apenas transmitindo a mensagem dele, as palavras dele de vida eterna. Os que estão junto do caminho são os que ouvem. Aí ele diz, depois vem o diabo. Ou seja, a pessoa não escutou de verdade, com todo o coração, com dedicação, com temor, com reverência, com tremor, com fé. A pessoa não escutou dessa forma. Aí o que acontece? O diabo vem. Ele tira do coração a palavra, para que a pessoa não se salve crendo na palavra. Ou seja, o primeiro tipo de pessoa na palavra pregada, Jesus nos mostra aqui que são pessoas que, por não darem tanta atenção à palavra de Deus, não darem o real valor à palavra, não procurar entender com o coração, mas são aquela fé superficial, aquela fezinha bem rasa. Você acha mesmo uma pessoa que de repente está ali num culto pregando, está dentro de um culto de rua, aí a pessoa sai, bota a cabeça fora na porta e diz assim, glória a Deus por essa palavra. Aí entra para dentro de casa e vai fazer os afazeres de casa. Entendeu o quê? Estou dando glória a quem? Se eu estou dividindo minha atenção, se eu estou dividindo o meu tempo entre Deus e a minha vida, e as minhas preocupações diárias. Vocês lembram de Marta e Maria? Quem lembra aqui? Marta e Maria. Lembra? Jesus chega na casa delas. A Bíblia diz que Marta recebeu Jesus em casa. Mas quem se sentou aos pés dele para ouvir a palavra que ele ia falar foi Maria. E Marta vinha, enxugando aqui a louça, Senhor, estou escutando daqui. Ia para lá. Né? E Maria lá no pé não saía um momento. Não tirava os olhos um minuto da pregação de Jesus. Como eu queria saber o que foi que ela viu naquele dia. Como eu queria saber qual foi a mensagem que Jesus pregou para Maria naquele dia. Será sobre que tema ele pregou? O que acontece? Marta, de tanto estar distraída,
distraída. Ficou incomodada e ainda pediu para Jesus mandar Maria ajudar ela. Ou seja, ainda queria tirar quem estava querendo a palavra. Tem gente assim. Tem gente que está no culto às vezes, a gente está aqui numa pregação e a gente, eu não sou cego, eu vejo. Eu estou aqui pregando, tem gente que sabe o quê? Batendo papo na hora da mensagem. Cochichando, botando os assuntos em dia, na hora do culto. Espera aí, meu irmão. Você vai estar perdendo, desperdiçando de aprender. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Assim dizia Jesus, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ou seja, prestem atenção. Não desperdice a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Então, ficar de bobeira não dá um real ouvido à palavra de Deus, o inimigo vem em ti. O pouquinho que foi semeado, o pouquinho que você escutou, o diabo vem e coloca na mente dúvida. Para que a pessoa não se salve. Você sabe por que é que o inimigo quer que a gente se distraia tanto? O inimigo torce para que você se distraia, fique distraído, não dê atenção à palavra. Sabe por quê? Porque ele sabe que se você ouvir bem a palavra, entender e crer, você será salvo. Você será salva por Jesus e ele perderá você para Jesus. É por isso que ele faz de tudo para a pessoa não estar no culto e não prestar atenção e não dar ouvido à pregação. É por isso. Eu imagino nesse dia, né, quanta gente não estava nessa situação. E Jesus estava pregando para uma multidão aqui. Multidão, você sabe mais ou menos quantos se juntavam nas pregações de Jesus? 10 mil pessoas. No mínimo. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, havia pelo menos 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Você vira por aí. Então, estou botando aqui por baixo. 10 mil pessoas juntando todo mundo. Homens, mulheres e crianças. É muita gente reunida num lugar só. Aí vem a pergunta: irmão, como é que 10 mil pessoas escutam a voz de Jesus se não tinha som? A Bíblia diz que Jesus sempre ia para um lugar alto. Ele subia num lugar mais elevado. A gente hoje está de boa. Eu aqui hoje estou falando nesse som. Não forço muito a voz para falar. O som sai, escuta aqui perfeitamente todo mundo. Jesus, quando pregava, a pessoa sem som, eu tinha que gritar. Como era que ficavam suas cordas vocais? E o Sermão do Monte que ele falou durante 3 dias e 3 noites, praticamente. Aleluia. Mas não tenha dúvida de que todas aquelas pessoas escutavam muito bem a voz do Senhor Jesus. Porque temos que nos lembrar que Ele é Deus. E Ele dava um jeitinho de chegar no ouvido de todas aquelas 10 mil pessoas. Eu não duvido disso. Para nós, né, Alvarez? Para nós, homens limitados, nós não somos como Jesus, irmãos, no sentido da sua natureza divina. Ele é Deus. Nós não conseguiríamos fazer isso, pegar para 10 mil pessoas sem um som ligado. Mas Jesus consegue. Porque Ele fala e todos escutam. Temos que nos lembrar que Jesus, Ele é onipresente. Então, para Ele
tanto fazia falar aqui nessa distância, como daqui a 5 quilômetros. Você escutava do mesmo jeito. Ele é Deus. O primeiro semente é essa daí. Segundo tipo, outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. Olha o segundo tipo de terreno aqui, né? De coração. Coração duro. Coração petrificado. E tem uma terrinha rasa por cima. E a palavra é lançada e a pessoa até escuta e até consegue ficar um tempo na igreja. Consegue passar um período. Está lá no versículo 13, ó. Os que estão sobre pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Sabe? É aquela pessoa que diz assim, muda rapidamente. Aceitei a Jesus. E logo muda de uma vez. E do jeito que muda ligeiro, também sai ligeiro. Irmãos, eu prefiro uma pessoa mudar devagarinho, mas dando passos firmes. Veja bem, seguros, conscientes, sem ninguém forçar nada, sem obrigar nada, deixar a pessoa à vontade. Mas quando ela consegue mudar algo, ela muda de verdade. Ela muda por Deus, não por causa da igreja. Você não pode colocar uma roupa, colocar um véu, tirar brinco, batom, maquiagem, deixar a tinta do cabelo para lá. Você não pode fazer isso porque a igreja pediu, ou então o dirigente falou. Mas tem que ser por causa que Jesus ensinou em sua palavra. É pela palavra que a gente tem que mudar. Não é pela igreja. Tem que ser por aqui, ó. A nossa regra de fé é a Bíblia. Se você mudar por causa do Evangelho, porque você viu, leu, creu e mudou, aí sim. Aí sim. Você está edificado sobre a rocha, né? Que é Jesus Cristo. Mas aquela pessoa que não toma esses cuidados, muda logo tudo rapidamente. Eu não estou aqui dizendo que não tenha pessoas que mudem rapidamente. Eu conheço irmãos que entraram na igreja com 4 meses desceram as águas. E estão na igreja até hoje. Acontece, depende da fé de cada um. Tem gente que entrou no evangelho assim e mudou realmente rapidamente. Aquela mudança radical. Sabe? Aquele giro de 180 graus. A pessoa fez a rota, fez o retorno, agora estou no caminho certo. Estava no caminho errado. Fez a curva e voltou para o caminho certo. Agora está em Cristo. Tem gente que muda rapidamente. E muda de verdade. E muda pela palavra. E ora, e persevera, e caminha no caminho. Agora, não acontece com todos, não. Tem pessoas que muda de roupa, mas não mudou de coração de mente. E aqui é onde está o cuidado que a gente tem que ter. Eu não estou aqui dizendo que a gente não deve mudar as vestes. É mandamento. Mas você precisa entender o porquê daquilo. Qual o objetivo de botar uma roupa longa? Não mostrar a nossa nudez. Por que tem que ser assim? Irmão, por que tem que usar o véu no lugar das irmãs? E você procurar entender. E eu tenho certeza que quem está usando já a roupa longa e as irmãs usando o véu, porque já entenderam o mandamento. Você já ouviu? O Lindomar pregando, o Anaximandro, ele deve ter falado em algum culto.
E eu glorifico a Deus quando eu vejo pessoas realmente obedecendo o mandamento. Porque entendeu a pregação, entendeu a palavra de Deus e logo pôs em prática. Aí sim, vai você tentar mudar rapidamente. Tira a roupa do mundo, bota a roupa longa, tira os bens para lá, tira tudo, muda por fora. Peraí, você está entendendo a palavra? Você tem calma, que negócio rápido é este? Uma vez, e isso a gente via muito, viu, Dona lá em Bonito, quando eu dirigi a igreja lá. A gente via muito isso. Veja só, tinha irmãos que diziam que era para usar roupa longa para ir para o culto e usar o véu. Mas não explicavam por quê. E tinha muita gente que não ia para a igreja por causa disso. Porque achava, não, a gente chamava e dizia assim, não tenho roupa longa ainda. Eu disse, quem foi que me disse que você tem que ir logo e longo? Cara. Chegava no culto visitante, aí logo lá pegava um véu, entregava daquela visitante, cobra a cabeça com o véu, é mandamento. Mas não explicava. E depois eu fui orientando e disse assim, irmãos, não façam mais isso, a gente não deve estar entregando o véu para visitante cobrir a cabeça, sem antes ensinarmos para esse visitante o porquê desse mandamento, por que as irmãs devem cobrir a cabeça com o véu na hora do culto. Porque ela não vai entender, isso vai constranger o visitante, e ele não vai mais querer vir para a igreja. E assim, os irmãos fizeram. E depois que isso foi sendo trabalhado nos irmãos, começou a vir mais gente da igreja. Começou a vir mais gente frequentar a igreja. Então, não é de uma vez que se muda, não é com rapidez que se muda, não é da noite para o dia, irmãos. Não é, está aqui a irmã Cícera. Seu nome é Cícera, né? Eu lembro dela aqui. Isso. Eu lembro que eu visitei a irmã algumas vezes na sua casa, quando a gente tinha a igrejinha desse lado ali ainda. Né? E a gente não pode, uma pessoa que está chegando, a gente não pode exigir, nem exigir a palavra, cobrar, comparar com aquele que já está na caminhada há muito tempo. Temos que lembrar que cada pessoa tem seu tempo de transformação de vida. Cada pessoa tem seu tempo. E a gente tem que respeitar esse tempo de cada um. Até Deus fazer a obra. Porque, irmãos, como eu falei no culto ontem, não somos nós que transformamos ninguém. Não somos nós que mudamos o pecador. Quem muda é Jesus. É o Espírito Santo. É a palavra. A palavra vai transformando, vai abrindo entendimento, vai trazendo fruto, vai mudando o modo de pensar. E a pessoa vai chegar uma hora que automaticamente vai querer mudar. Porque ela agora crê, a fé chegou no coração. E ela não tem mais vergonha de Jesus, nem de seus mandamentos. Ela agora passa a ter vergonha de quem ela era, do que ela vivia, do que ela fazia. Ou seja, do pecado. E aí não está a maravilha, né? Então a semente que caiu entre pedras é a pessoa que escuta, recebe com alegria, mas não tem raiz. Crente raiz. Ou seja, pessoas que estão bem firmadas, pessoas que estão com a sua vida arraigada no Evangelho. A rocha que é Jesus Cristo. E por não ter raiz profunda, porque uma planta que ela nasce entre pedras, a gente já deve ter visto. Eu já vi em lajeiros, né? Às vezes tem uma terrinha ali, uma planta nasce.
Mas se você prestar atenção, ela não dura muito tempo. Ela não produz, não vai adiante. Ela dura só um certo período, depois ela morre. Porque na hora que a raiz vai crescendo e pega na rocha, ela para ali. É só até ali mesmo. É só isso ali mesmo. É de pouca duração. Está aí. Apenas creio por algum tempo. Tem muita gente assim. Crê por algum tempo. É aquela velha história, né? É até aparecer os espinhos. Enquanto está só flores, glória a Deus, é bom demais ser crente. Como é bom servir a Deus, como é bom o Evangelho. Ah, minha igrejinha, eu amo estar ali. É tanto louvor, adoração. Aí vem os espinhos. Aí vem a tentação. Aí vem a luta. Aí vem a prova. E olha, irmãos, a gente tem que se ligar que às vezes a luta, a perseguição surge de dentro da própria igreja. A gente tem que ter discernimento. Até mesmo entre nós pode ter problema. Ora, o diabo usa. Tem lugar para ver. Qualquer um de nós. Inventa, dá lugar para tu ver se ele usa. Não fica atento não para alguma coisa, né? Todos nós. Olha, ele usou a boca de Pedro, que andava com Jesus. Basta que a pessoa não vigie. Sabe como é que a gente corta o inimigo? A gente não pode ter diálogo com Satanás. Com o diabo, a gente tem que já cortar usando a palavra de Deus. Não tem acordo, não. Não tem acordo, não. Você está vindo para o culto, alguém chega e diz assim: ei, mulher, vamos para Micaranhas. Vamos para a festa. Ei, vamos para a vaquejada, mulher. Vamos beber um pouquinho, vamos se divertir, porque eu estou jovem. Aí tu vai dialogar com o inimigo. Sabe qual é o certo de você fazer? Eu estou em Cristo, estou buscando a Deus, e você também busca, você não ir para o inferno. É bem assim que você fala, bem suave assim. Está ótimo assim. Vá para Cristo, volte para Cristo, para você não ir queimar no inferno. Eu lembro que uma vez em Bonito Santa Fé, eu estava dirigindo lá a igreja há alguns anos já. E eu sempre saía para evangelizar. Uma mulher, em frente à rodoviária, ela me parou e disse assim: faz muito tempo que eu queria ficar com você. Isso aconteceu comigo. Eu gosto muito de você. Você não quer sair comigo, não? Bem assim, irmãos. Isso tem mais de 15 anos já, isso. Há muitos anos. Olhei para ela e disse assim: ela não, né? Quem estava nela. Eu disse assim: está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Você me conhece? Eu não tenho intenção nem de ficar com você, nem com mulher nenhuma. Eu já tenho a minha esposa. E você vá para Cristo para você não queimar no inferno. Eu falei: deixa ele aqui, sem acrescentar uma palavra. Sabe o que aconteceu? Essa mulher, ao me ver passando, ela baixava a cabeça e nunca mais quis falar comigo. A gente se encontra com o diabo pessoalmente de vez em quando. O diabo sempre tenta tirar a gente do caminho. E ele usa diversas formas para fazer isso. A gente tem que ter cuidado. Porque, como ele já está perdido, ele não tem o que perder.
já está condenado. Então ele quer tirar quem tem algo de Deus da vida. Ele quer tirar você de Deus. Mas ele não vai conseguir, porque o sangue de Jesus tem todo o poder sobre nós. E a nossa vida foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. E hoje pertencemos a Jesus. Fomos tomados da mão do inimigo. Mas não vacilemos. O diabo, ele deixa de perturbar por um tempo. Às vezes, depois ele volta. Sabe aqueles curus, sabe? Você bota ele para fora de casa, daqui a pouco ele volta. Às vezes é assim que o diabo faz. E nesse momento acendeu uma luzinha bem aqui, ó, diante de nós, na parede, um sinal. Deus mostrou agora a maravilha na parede aqui. Ele está aqui presente, o Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui presente, o Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. A semente que caiu entre espinhos, essa aqui já é um pouquinho diferente. Porque ela cresce, ela até cresce. E ela até desenvolve. E ela até apresenta alguns frutos. Porém, como ela cresceu entre espinhos, os espinhos vão sufocando ela. E ela não consegue produzir fruto com perfeição. Quem são esse tipo de gente? São pessoas que entram na igreja, mas os cuidados com este mundo, a riqueza, a pessoa começa a ganhar muito dinheiro, e daqui a pouco ele começa a esquecer de Deus, e daqui a pouco ele não tem mais tempo para Deus, e ele vai sendo sufocado, porque ele tem que manter aquele padrão de vida, ele tem que manter aquele valor financeiro, senão ele não consegue dar de conta. E dessa forma a pessoa vai sendo cada vez mais sufocada por essas preocupações, deleites da vida. E elas não conseguem dar o fruto com perfeição. Não conseguem. Perceba, esses 3 tipos iniciais de terrenos na palavra semeada, nenhum até agora é louvável, nenhum até agora é interessante para nós. Nem que caiu à beira do caminho, nem que caiu entre pedras, e nem que caiu entre espinhos. Mas aqui caiu em boa terra. O que é a boa terra aqui na linguagem de Jesus? Ele quis dizer com boa terra. A boa terra é um coração, primeiro, honesto, um coração puro, um coração sincero com Deus, um coração que realmente quer Deus, que quer a palavra, que quer a salvação. É aquela pessoa que ela não se conforma em viver se não for em Cristo. Ela não aceita nada mais ou a menos do que Jesus e a sua palavra. Ela quer Deus, ela quer a palavra de Deus. E ela não quer só para ela. Ela quer também para a sua família. Ela quer também para seus parentes, para seus vizinhos. E ela fala dessa palavra para todo mundo ouvir. Não fica só para ela. Então ela produz frutos. Ela dá fruto. E dá fruto com perseverança. Ou seja, são esses os crentes que ficam na igreja. É aquele que guarda a palavra de Deus no seu coração. Como está lá no Salmo. A tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119.
escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É aquela pessoa que não é ouvinte esquecido, mas é um praticante da palavra, é um cumpridor dos mandamentos. Essa pessoa fica, essa pessoa permanece. Vai vir luta, vai vir tempestade, vai vir tentações, ciladas do inimigo, mas ela se mantém firme. Ela não cai, ela não cede. Pode até tropeçar, pode até falhar em algum ponto, mas não desiste da caminhada. Levanta a cabeça e vai embora. E segue em frente, rumo ao céu. Aleluia. Segue adiante no caminho do Evangelho. Então, é com perseverança que a gente vence. Jesus falou assim, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a perseverança é uma das virtudes dos cristãos. Crente que não persevera, não fica até o fim. Você tem que muitas vezes passar por cima, até mesmo, de sua vontade. Quantas vezes a gente não vem para o culto sem querer? Você nunca passou por isso, não? Sabe, você vai sem vontade. Eu não queria nem hoje, mas eu vou. Porque se a gente for atender a nossa vontade, a gente vai para a igreja nunca. E quando você vai, Deus te renova, Deus tem para você uma palavra, Ele te reveste, Ele fala com você. E você pensa, sabe o quê? Se tivesse ficado em casa, tinha deixado de ouvir isso. Não tinha escutado essa palavra que eu precisava ouvir. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos fazer a oração final em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos fazer aí. Eu pensei em me isolar. Aí não dói o nome dele, vai.